tremenda essa obra, queridos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu queria que você, o pessoal colocasse ali no telão para mim, Juízes capítulo 18. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje de uma maneira diferente, muito importante isso que eu quero falar com vocês, porque nós entendemos que vivemos dias difíceis com relação à nossa família. Mais do que nunca, a família tem sido bombardeada, ela tem sido atacada por todos os lados. E a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos mostra que nós podemos tomar algumas precauções, nós podemos fazer algo para que a nossa casa, para que a nossa família seja guardada por Deus. Então eu queria ler aqui em Juízes capítulo 18, versículo 7. Diz assim, vai colocar no telão aí? Juízes 18, verso 7. A gente vai pular alguns aí, tá? Eu vou te falando. Eu vou ler junto com vocês aqui. Partiram 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. E nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinham trato com nenhuma outra gente. Pula para mim para o versículo 17 agora. 17, 18 e 19 nós vamos ler. Verso 17. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote de pé à entrada da porta com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. E entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? Verso 19. Eles disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só, do que seres sacerdote da tribo de uma família de Israel. Versículo 27 agora. Verso 27. Levaram eles os que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade. Verso 28. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale, junto a Bet-Reobe. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Verso 29. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Essa história aqui nos ensina a respeito de algo, irmãos. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você nessa noite. Você se sente seguro? A sua família está segura? Você se sente que vocês estão de alguma forma correndo algum tipo de risco? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a história dessa cidade, o que aconteceu com essa cidade, nos ensina algumas lições. Não há nenhuma estrutura na face da terra, nos dias de hoje, desde a criação do homem, que tem sido mais atacada do que a família, do que os lares. Vivemos um sistema que é criado, que é feito para destruir a família. Os conceitos familiares estão cada vez mais longe
dos padrões que Deus estabeleceu para nós. Recentemente, vendo uma matéria, eu fiquei chocado. E eu pensei comigo e falei, meu Deus. E eu disse, Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus, porque o final dos tempos chegou. Está tramitando no nosso congresso, irmãos, um projeto que legaliza, em outras palavras, com palavras diferentes, com termos diferentes, mas legaliza o relacionamento íntimo, o relacionamento sexual entre familiares. Está tramitando no nosso congresso. Pai vai poder se relacionar intimamente com filha, filha com pai, mãe com... É o fim dos tempos, irmãos. Estão querendo aprovar uma lei nesse naipe. O homem chegou ao estado mais baixo que se possa imaginar. E eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que a gente se choque, há muita gente já se conformando com muitas coisas que estão acontecendo aí. Existem coisas, irmãos, que na minha época de infância eram um absurdo, eram uma aberração. E hoje é encarado de uma maneira supernatural. As nossas famílias não estão seguras hoje. E essa história da queda desse povo que se sentia seguro nos ensina algo muito especial e muito revelador nessa história. Começa dizendo aqui, a ruína de Laís teve um script. E esse script não começou com o ataque dos inimigos. Era a maneira como essa cidade vivia, a maneira como esse povo se comportava. A derrota não foi apenas quando o povo de Israel veio e os atacou. A derrota de Laís foi da maneira como eles estavam fundamentados. O que nós vemos hoje nas famílias sendo destruídas não é à medida que os ataques surgem contra ela, porque os ataques, eles são resultado das fragilidades, porque o inimigo, o mal, ele entra na fragilidade que existe dentro de um lar. E a derrota desse povo, a derrota dessa cidade, que simboliza aqui uma sociedade, não foi em si por causa do ataque, mas pela maneira como eles se comportavam, a maneira como eles viviam, que fez com que eles fossem derrotados. E eu queria ver aqui alguns pontos com vocês, que produziram essas brechas nessa cidade chamada Laís. A primeira brecha que você pode perceber, e eu quero fazer aqui um paralelo dessa cidade com as famílias hoje, com o comportamento, com a nossa vida hoje, com os cuidados que nós precisamos ter com a nossa casa, os cuidados que nós precisamos ter diante da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Eu sei que muitas coisas que nós dizemos, que a igreja ministra, é na contramão do sistema de hoje, irmãos. Nós estamos vivendo na contramão dessa sociedade que nós estamos vivendo. Somos taxados como radicais, somos taxados como fanáticos, como bitolados e tantos outros termos que são empregados para nós, que defendemos princípios da família e de uma sociedade construída nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus certa vez disse assim, aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, de acordo com essa palavra, se prepare porque você vai ser perseguido. A amizade do mundo constitui a inimizade de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos servir a Deus e servir a esse mundo. Quando eu falo servir a esse mundo, irmãos, é se deixar envolver por esses conceitos que estão ao nosso redor. Porque nós estamos vendo a sociedade cada vez mais se degradar. O caráter, a moral, a
postura, a família não está melhorando, irmãos. Está piorando. O que se diz avanço em direitos humanos, em tantas outras coisas, tem sido também um retrocesso no conceito familiar que nós temos vivido hoje. O que era escandaloso passou a ser normal. O que era triste passou a ser alegria. O que era mentira passou a ser verdade. Porque essa é uma das estratégias do mal. Ele faz com que uma mentira, inúmeras vezes repetidas, incutida na mente das pessoas, ela se torne uma verdade. Quem é de uma geração um pouco mais anterior se assusta com determinadas coisas que nós vemos hoje. Mas essa geração de hoje, ela já não se assusta mais. O que choca eu e você, já não choca mais essa geração de hoje. Se você vê dois homens barbudos se beijando, alguns nessa geração vão passar até mal. Mas há uma geração aí, irmãos, que está tudo normal. Porque desde pequeno, eles têm visto nos livros, nas revistas, nos desenhos, nas novelas, nos filmes, em tantas coisas, isso já está sendo impregnado na mente deles. E eles já não mais se assustam com esse tipo de coisa. E se você vai falar, eles dizem assim: normal, não tem nada a ver. A minha geração não foi acostumada com isso. E eu sei que é a geração de muitos aqui. Nós sempre sabíamos que isso sempre existiu. Mas isso não era tão explícito como é hoje. Então as coisas, os tempos mudaram. Os ataques têm vindo contra a família, para destruir os conceitos e os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos ficar atentos, porque assim como essa cidade caiu, irmãos, nós corremos o risco também de cair se nós não tomarmos alguns cuidados. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, de uma das brechas que houve nessa cidade, a primeira coisa foi a displicência daquele povo. O que é a displicência? Foi a ausência de cuidado e vigilância. Diz a Bíblia que o povo de Laís vivia confiado em si mesmo e na estabilidade das suas circunstâncias. Aquele povo, ele era tão confiante de si, ele era tão confiante nele, que ele vivia de uma maneira displicente. Eles não vigiavam. A Bíblia não menciona que aquela cidade, que na época era comum as cidades terem cercas, muros e até em algumas delas muralhas, para se proteger dos seus inimigos, porque as guerras, os ataques eram algo muito comum. Mas aquele povo, ele era tão confiante neles mesmos, eles eram tão displicentes e confiavam tanto na força deles, que eles não vigiavam. Eles não, quando foram atacados, diz a palavra que eles não ofereceram resistência, eles nem exército tinham. Eles viviam de uma maneira displicente. E é o que nós vemos muito hoje nas famílias. Hoje, muitas famílias, eles não guardam a sua casa. Muitos pais não guardam as suas casas, não guardam os seus filhos, não vigiam o seu lar. Vivem de uma maneira como se nada tivesse acontecendo. Nos preocupamos muito com a vigilância física. Com certeza que ninguém aqui saiu de casa sem trancar o portão. Ninguém aqui saiu de casa, talvez, sem trancar as portas da sua casa. Ou talvez, em alguns casos aqui, você até acionou o alarme da sua casa. Sim, nos preocupamos com o físico. Mas nos esquecemos de nos preocupar com a parte espiritual. O que aconteceu com essa cidade nada mais
é do que um reflexo do que nós enfrentamos hoje no mundo espiritual. Se nós não guardarmos a nossa casa, se nós não vigiarmos espiritualmente os nossos lares, nós corremos grandes riscos de ter a nossa família, a nossa casa invadida e saqueada pelo inimigo. E foi uma das coisas principais que aconteceu com esses homens aqui. Chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, em paz e confiado, diz a palavra de Deus. Não precisa abrir não, só quero ler aqui 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. O mal, o diabo não está brincando de diabo nos dias de hoje. O fato de nós não o vermos fisicamente não significa que ele não exista. O mal está a nosso redor. João capítulo 15, verso 19 diz assim: se vós sois do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. É o que eu disse agora há pouco. A amizade do mundo vai constituir inimizade de Deus. O mundo, muitas vezes, quando eu digo mundo, eu estou dizendo o sistema que nós vivemos. Porque quando você decide viver segundo os padrões da palavra de Deus, vai haver perseguição, vai haver dificuldades, vai haver obstáculos, e muitas vezes até dentro da sua própria casa, até dentro da sua própria família, que ainda não tem uma revelação e o entendimento da palavra de Deus. Tessalonicenses capítulo 5, verso 5 diz assim: portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Se queremos ter a nossa cidade, que é a nossa família, que é a nossa casa, nós precisamos ser atentos, precisamos ser vigilantes e não distrairmos. Seja vigilante com os seus filhos, seja vigilante com as pessoas que estão dentro da sua casa, seja vigilante com o que está acontecendo dentro da sua casa, seja um porta-voz da palavra de Deus. Estabeleça princípios dentro da sua casa, valores dentro da sua casa, ainda que eles possam ter até uma certa idade. Lá em casa, nós já tivemos algumas circunstâncias, hoje a gente não tem enfrentado isso, mas que à medida que vai chegando a idade, eles vão começando a achar que eles são, né, irmãos? Criança é assim, né? Eu falo que quando as crianças são pequenas, nós, os pais ou as mães, somos os heróis deles, na verdade. Se você falar para o seu menino que você voa, ele vai acreditar que você voa, irmão. Se você falar para ele que você tem superpoderes, ele vai acreditar que você tem superpoderes. Mas aí eles vão chegando com 11 anos, com 12 anos, e eles começam a olhar para nós, e eles começam a dizer assim: meu pai acho que não sabe tudo, não. Meu pai não é tudo isso que eu imaginava que ele era, não. Ele não é esse cara que sabe todas as coisas, não. Quando eles atingem 16, 17 anos, aí eles não pensam, eles têm certeza que nós não sabemos de nada, irmãos. Quando eles chegam 16, 15, 16, 17, chegando nos 18 anos, eles já não pensam, eles têm certeza que nós não sabemos de nada. Que nós estamos completamente por fora, que nós não entendemos de nada dessa vida, irmãos. É eles quem sabe, com 15 anos, com 16 anos. Aí eles ficam maiores, e eu vou pular aqui algumas etapas, e eles casam e eles têm filhos. E aí eles descobrem, eles chegam à conclusão, a seguinte conclusão: que tudo que nós falamos, nós tínhamos razão. Então, se nós não entendemos o momento no qual nós estamos vivendo, irmãos, nós corremos o risco de ter a nossa casa desprotegida.
A outra coisa que trouxe muito prejuízo para Laís, além da displicência, além da negligência, da falta de vigilância naquela casa, naquele lar, naquela cidade, foi a má influência. Contaminação por uma mentalidade corrompida. Diz a Bíblia que aquele povo, eles viviam sobre o costume dos sidônios. Quem eram os sidônios? Era um povo pervertido, era um povo mau, era um povo idólatra, era um povo que tinha uma vida promíscua. E aquela cidade vivia sob a influência dos sidônios. A influência daquele povo já havia entrado naquela cidade e eles viviam segundo o costume dos sidônios. Eu quero te perguntar nessa noite: o que tem influenciado a sua casa? Quem tem inspirado? Quem tem sido uma inspiração para a sua casa? São as novelas? São os artistas? São os movimentos sociais? Esses dias eu cheguei em casa e lá em casa nós não temos essa prática, não fazemos isso desde que eu me entendo por gente. Nós não assistimos novelas, nós não assistimos absolutamente nada disso, porque sabemos da influência negativa e maligna que isso produz. Mas essa semana eu cheguei em casa tomando café à tarde, cheguei no final da tarde, tomando um café, liguei para ver algum telejornal, e a hora que eu cliquei, estava passando ali na Rede Globo, acho que era beirando 6 e pouco, não sei que horário exatamente, aquele programa Malhação. Quando esse programa começou, muitos anos atrás, a informação era um programa voltado para adolescente, nesse horário das 5, 6 horas da tarde. Coisa de academia, papapá, a gente não assiste, mas você ouve, é uma propaganda, é um negócio. Hoje, cada vez mais, nós estamos desligando Rede Globo lá em casa, irmãos. Quase zero. E eu vi, no que eu estava mudando o canal, eu peguei uma frase ali que eles estavam passando, de um casal que estava falando com outro casal, confessando uma traição para o outro. Isso nós estamos falando de um programa que passa no final de uma tarde, que era até então um programa feito para adolescentes. Mantiveram o mesmo nome, porém o conteúdo está completamente diferente. O que tem influenciado a sua casa? O que tem influenciado a sua família? O que tem influenciado a sua vida? O que você tem deixado entrar dentro da sua casa? O que você tem deixado entrar dentro da sua família? Se determinadas coisas têm entrado, eu quero dizer uma coisa para você. Provavelmente, você está como esse povo aqui de Laís, que já estão sobre a influência dos sidônios. Porque muitas vezes, irmãos, até nós começamos a aceitar determinadas coisas por causa de pressão de filhos, por causa de pressão da sociedade, por causa de tantas pressões externas que se levantam e vêm contra nós. Aquele povo, eles viviam sobre a influência dos sidônios. Não deixe esse mundo influenciar a sua casa. Influenciar a sua família. Ainda que eles possam muitas vezes, depois de uma fase, depois de uma idade, tomar uma decisão pelo caminho pelo qual eles querem seguir. Mas precisa ficar claro da sua parte, como pai e como mãe, que você não concorda com esse tipo de comportamento. Eu sei que muitas vezes, enquanto os nossos filhos eram pequenos, a gente pegava na mão, a gente arrastava e trazia para a igreja.
Hoje são grandes, muitos são grandes, e decidiram seguir um outro caminho. Mas eles precisam ter de maneira clara o que você crê, o que você pensa a respeito da vida pela qual e da maneira como eles estão vivendo, que você não é a favor desse tipo de comportamento. Hoje você não pode mais pegar um jovem, um homem de 18, uma mulher de 18, 20 e tantos anos, arrastar e falar assim: vamos comigo para a igreja. Eu sei que muitos hoje estão escolhendo seus próprios caminhos, mas você precisa expor e manter a sua posição como pai e como mãe, porque é isso a única maneira deles serem e poderem ser restaurados. Aquele povo vivia debaixo de uma má influência, e isso foi um dos pontos que trouxe grande prejuízo e ruína. Eu quero ler alguns versículos aqui. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É o que eu acabei de falar agora há pouco. Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus. Está lá em Tiago capítulo 4, verso 4. Está na Bíblia. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Colossenses capítulo 2, verso 8, diz assim: contudo, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A palavra enredar significa envolver com rede. Sabe aquela pesca que os pescadores fazem lá na praia? Que eles saem com a rede lá naquela ponta lá, e o cardume está aqui, ó, nadando livremente aqui no mar. E os pescadores saem lá daquela ponta lá, e eles vão dando a volta assim, bem longe do cardume, com as redes. E eles saem lá do outro lado da praia, e o cardume está aqui, nadando livremente, achando que está tudo bem. De repente eles começam a puxar. É isso que Paulo está dizendo. Enredar significa envolver com rede. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que as filosofias desse mundo, para que os padrões desse mundo não venham envolver a nossa família, não venham envolver o nosso lar, não venham envolver os nossos conceitos, achando que tudo é normal, que tudo pode, que nós vivemos hoje numa sociedade que tudo pode, irmãos, que pode experimentar tudo, que você pode fazer tudo, que você tem direito a tudo, que você é livre. Um dia uma pessoa perguntou: pastor, lá na igreja pode usar droga? Eu falei: pode. Lá na igreja pode encher a cara? Pode. Lá na igreja pode transar, ter sexo antes do casamento, ir para a cama com a namorada? Pode? Pode. E foi colocando uma lista do que pode. Aí pego no final assim: o que não pode lá então? Eu falei: só não pode entrar no céu com isso tudo. Poder você pode fazer, mas que você não vai entrar no céu. Você não vai entrar no céu com esse tipo de prática, porque é o que diz a palavra de Deus. Não vos enganeis, diz a Bíblia, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso vai acontecer. Como eu ministrei esses dias atrás, nós não podemos fazer a nossa Bíblia, irmãos, porque hoje o povo está fazendo a Bíblia deles. Cada um aqui tem uma Bíblia, se deixar. O que você gosta, não, isso aqui é de Deus. O que não é, o que você não gosta, o que você acha que não é certo, você rasga e joga fora. Deus não é assim não, irmãos. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus amoroso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas a Bíblia diz que Deus é um justo juiz, e nós seremos julgados não de acordo com esse mundo, não de acordo com o que a sociedade diz, não de acordo com o que o sistema diz. Nós seremos julgados de acordo com o que a palavra de Deus diz. E lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, 6, se eu não me engano, chega um grupo e fala assim: Senhor, deixa-nos entrar, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor fala assim: não conheço vocês não. Mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo.
o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se o pecado tem sido uma prática na nossa vida, nós estamos correndo um sério risco de ficarmos aqui. É diferente de quando você erra, como nós ouvimos ontem. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, irmãos, a rede de jovens hoje, olha, ontem foi assim, olha que palavra aquele jovem lá de Rio Preto, o pastor Bill deu aqui. Foi, olha, e eu fiquei assim, impactado. Nós não podemos viver segundo os nossos conceitos. Nós vamos viver segundo os conceitos da palavra de Deus. Terceiro ponto, estou caminhando aqui para nós terminarmos. Só ler mais um versículo aqui. Não, esse versículo aqui vai ser muito grande, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Primeira coisa foi a indisplicência, a displicência daquele povo. A segunda coisa que foi a ruína de Laís foi a má influência que eles tiveram. Terceiro e penúltimo ponto diz assim, que foi o problema da ruína, foi a ausência de governo. O povo de Laís não se submetia a autoridade alguma. Ninguém queria ali receber ordens, ninguém queria ser governado por ninguém. Pode ver que no texto fala assim, eles não se submetiam a ordenança alguma. Rejeição à ordem e à autoridade. Nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, que ela quer viver, como eu disse agora há pouco, segundo os padrões dela. Nós vemos hoje filhos que não têm mais limites dentro de casa. Pais que perderam o controle na educação dos seus filhos. Filhos que falam da maneira que querem como os pais, da maneira como que acham melhor. É uma sociedade que tem vivido sem governo. Agora imagine essas crianças de hoje, esses jovens, esses adolescentes de hoje que não se submetem aos pais. O que será dessa geração daqui a uns anos, irmãos? Que tipo de cidadão, que tipo de pessoa nós estamos formando na nossa sociedade? Eu nunca chamei a minha mãe de você. Eu nunca chamei a minha mãe de você. Ou era mãe, mamãe ou senhora. Eu nunca elevei a minha voz com ela. Tentei algumas vezes. Fui atacado por alguns objetos. Como é que se fala? Não é extraterrestre, mas alguns objetos não identificados. Porque não deu nem para identificar, só deu tempo de desviar. Porque a bichinha, o que tinha na mão, ela atacava. Quando eu pensava em levantar a voz para ela, irmão. Fui atacado com fruteiras. Sabe aquelas fruteiras assim que tinha de metal assim? Que põe cebola, que o pessoal punha na cozinha assim, com cebola, batata, aquela coisa assim. Fui atacado com isso. Fui atacado com garfos. Fui atacado com panelas e outros objetos mais. Até um violão eu fui atacado certa vez. Porque ousei tentar levantar, não levantei, ousei tentar levantar a minha voz. A geração de hoje é diferente, irmão. E estou aqui, ó. Estou firme. Isso foi uma escola para mim, ainda que ela não conhecia o Senhor naquela época, irmão. Não fiquei traumatizado. Não fiquei perturbado, não precisei de terapia, irmão. Porque se fosse corrigido, precisasse de terapia, eu não precisava de terapia, eu ia estar internado. No hospício hoje, ia estar louquinho da cabeça, irmão. De tudo que você imaginar na face da terra, eu apanhei. Pensa no objeto aí, esse já apanhei com esse já. Pensa em outro também, já apanhei com esse outro aí. E não fui traumatizado, na minha vida não parou, não morri por causa disso. Mas nós vivemos uma sociedade hoje, irmãos,
que não tem governo. Os pais não têm, esse meu menino, ele é muito agitado, ele é muito... Aí arrumam uns nomes hoje, né? Arrumam uns termos hoje. Irmão, não tem isso não. Nada que a vara da infância e da juventude não resolva. Eu fui criado, eu fui educado na vara da infância e da juventude, irmão. Na vara que eu estou falando é vara mesmo, da vara da infância e da juventude. E não tinha idade não. Era com 15, lá em casa era assim, era com 15, 16, 17, 18. É que eu casei cedo, mas se eu tivesse 20 anos, 22 anos, não importava a idade. Tá dentro de casa, o couro comia lá em casa lá. As pessoas hoje não querem mais governo, irmãos. As pessoas não querem mais disciplina. As pessoas não querem se submeter mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que isso não pode. Que isso não pode. E nós estamos vendo o que está sendo gerado nas escolas, o que está sendo gerado nas famílias, o que está sendo gerado dentro das casas. Aquele povo de Laís, eles não tinham nenhum governo sobre eles, nenhuma autoridade. O versículo diz assim: nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Eles não tinham autoridade. Só vou ler 2 versículos aqui para nós pularmos para o último ponto. Efésios capítulo 5, verso 21 diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Reconhecemos a autoridade, nos submetemos às regras, à ordem e principalmente aos conceitos da palavra de Deus. É importantíssimo para o cuidado da nossa casa e da nossa família. Amém? E o último ponto, a última coisa que foi a ruína daquele povo de Laís, foi que eles eram uma nação isolada. Diz o texto que também estava longe dos sidônios, ainda que eles estavam debaixo da influência, eles estavam longe dos sidônios e não tinham trato com nenhuma outra gente, diz o texto. Eles não tinham comunhão com ninguém, eles não eram ligados a ninguém, eles não se submetiam a ninguém, eles não se relacionavam com ninguém, era eles e eles. E quando eles foram atacados, diz a Bíblia que não houve ninguém que os socorresse. O grande problema de muitas famílias, irmãos, é que elas se isolam. Elas vivem como vivessem dentro de uma bolha. Elas vivem dentro de um mundo delas. Elas não se relacionam com ninguém. Elas não se envolvem com ninguém. Ninguém conhece a respeito da vida deles. Ninguém sabe a respeito. Eles não compartilham. Eles não buscam ajuda em nenhuma área. Enfrentam lutas e lutas e lutas e lutas. Muitos até procuram uma terapia. Não estou dizendo que isso é errado, mas um psicólogo, um terapeuta, um desses casos, eles não são seus amigos, são seus profissionais que vão te ajudar. Sim, importante, faz parte, mas eu preciso ter pessoas que tenham acesso à minha casa, à minha família, ao meu lar. Nós falamos muito sobre isso aqui. Uma das nossas ênfases nesses últimos meses agora, nesses últimos 3 meses, estamos encerrando um ciclo agora em dezembro, que é uma estação do qual nós dividimos o ano aqui. Nós estamos na estação dos frutos. Isso fala de relacionamentos. Vamos entrar na estação das árvores a partir do mês de janeiro. Vocês vão saber o que significa isso. Mas essa estação da qual nós estamos vivendo, nós falamos da importância de termos relacionamentos.
Nós não podemos nos isolar, irmãos. Nós não podemos viver dentro de uma bolha. Aquele povo, eles foram destruídos porque eles se isolaram. Eles viviam e eles achavam que simplesmente a vida deles bastava para se protegerem. E nós vimos que quando eles foram atacados, não sobrou absolutamente ninguém. Foram completamente destruídos. Às vezes a gente se depara com situações, você já viu? Famílias que você olhava, casamentos que você olhava, que aparentemente aquela família, aquela sociedade, estava tudo em ordem, estava tudo lindo e maravilhoso, e de repente você recebe a notícia, ó, puf, o casamento terminou, os filhos se perderam, fulano se perdeu, debandou para cá, fulano debandou para lá, e você fala assim, meu Deus, parecia que estava tão bem. Lembra do texto de Sidônios, de Laís, no comecinho lá? Que eles eram seguros, estavam em paz, não se submetiam a ninguém, e debaixo da influência dos costumes dos sidônios. Até então estavam vivendo em plena paz, até que veio o ataque. Nós temos que tomar cuidado, queridos, porque senão nós corremos um grande risco de termos a nossa casa destruída, temos a nossa família destruída. O que você está fazendo com os seus filhos? Que tipo de ensinamento você está dando a eles? Que tipo de lugar você está levando eles? Ontem aqui era uma grande oportunidade de você trazer os seus filhos jovens. Ontem nós estávamos aqui, ó, com um mover de Deus aqui, sobrenatural. Quem estava aqui testifica comigo, amém? Foi muito forte, irmãos. Pleno sábado, onde os seus filhos estavam, que são jovens e adolescentes, onde eles estavam? Onde você, pai, estava? Para cá. É o que nós fazemos, que vai determinar muitas vezes o que pode acontecer na nossa casa. Precisamos pegar esses princípios, essas lições que a Bíblia nos dá, irmão, para que possamos preservar o nosso lar, preservar a nossa família. Porque não tem nada nesse mundo que está sendo mais atacado do que as nossas famílias, do que os nossos lares. Pastor, meus filhos são pequenininhos. Pois é agora que você precisa ensinar os valores para eles. É agora que nós precisamos ensinar princípios. E não só ensinar, que é no sentido de falar, vai, mas é dizer, vamos. Porque as palavras podem convencer, mas o seu exemplo, ele arrasta. Se você quer arrastar a sua família, se você quer trazer a sua família, o nosso discurso, a nossa vida precisa ser mais do que palavras, se tornar um comportamento. Amém? Vamos guardar a nossa casa, irmãos. Vamos ficar em pé.